E o Academia está de volta hoje com o tema do constitucionalismo de efetividade ao gerenciamento jurídico de resultados para o cidadão, com o expositor Juliano Ribeiro Santos Veloso e os convidados Saul Tourinho Leal e Maria Augusta Roste. Doutor Juliano, eu já ouvi falar em mindset empresarial. Agora, o que é o mindset jurídico e como ele é o pressuposto do modelo constitucional brasileiro de gestão de resultados? É muito importante essa pergunta. Uma das dificuldades que o bacharel tem de aplicar o direito na realização de resultados práticos é justamente a forma de ver, compreender e julgar as coisas. A perspectiva jurídica. O bacharel em Direito ele é criado numa perspectiva idealista, formalista. Ele não consegue compreender o risco, a incerteza e a insegurança, que é exatamente o pressuposto do mindset empresarial. Existem estudos de teoria do direito que já acoplam esse raciocínio empresarial ao raciocínio jurídico. E eu me apropriei desse termo, por achar extremamente correto, para criar o mindset jurídico. O mindset jurídico, então, é uma tentativa de demonstrar que o bacharel em Direito ele não pode tratar a gestão de resultados nessa perspectiva formalista e idealizadora. Ele precisa compreender que a realidade é uma realidade que está em aperfeiçoamento, é inconstante, é incerta, é insegura, cheia de riscos. E o ciclo da política pública vai permitir esse aperfeiçoamento progressivo e o ciclo está exatamente previsto no artigo 74, 1 e 2 da Constituição. A minha ideia foi demonstrar que pelo formalismo e pelo idealismo não há como chegar a essa realidade que é a realidade que vivemos hoje. O pensamento idealista formalista dentro da teoria do direito, ele está no século XVIII. E agora os bacharéis em direito precisam se apropriar das teorias mais modernas, de desconstrução, desvelamento, de entendimento da mobilidade da realidade para que os direitos fundamentais sejam mais efetivos. Foi essa a minha tentativa de tratar quando eu criei esse termo mindset jurídico. Isso na gestão de resultados faz todo sentido, né? Professor Saul, por favor, faça uma questão sobre a dissertação. Eu acho que, pegando essa deixa do mindset jurídico, não tem como a gente esquecer deles que são realmente quem decidem as questões de políticas públicas quando judicializadas, que são os juízes. Ora, hoje nós temos no Brasil um modelo, por meio das defensorias públicas, por exemplo, por meio do ajuizamento individual de ações, por meio de ações de papel de organizações não governamentais. Nós temos um plexo abrangente de atores que podem judicializar questões relativas a políticas públicas de maneira individualizada. De que maneira seria possível, partindo do seu trabalho, de alguma maneira apresentar ao próprio judiciário uma forma diferente de tratar de questões que envolvam políticas públicas, respondendo a essas demandas de forma mais coletiva e menos individualizada? A minha proposta nessa perspectiva é que essas decisões são chamadas sinais de alerta. O judiciário ele tem que estar atento a esse tipo de decisão judicial. Ele precisa utilizar esses sinais de alerta em termos de macro-justiça, porque o varejo seria a micro-justiça e a política pública como um todo seria a macro-justiça. Eu entendo que o processo estrutural é uma saída. Existem mecanismos de coletivização no novo Código de Processo Civil, que seriam o gerenciamento de casos e formação de precedentes, seria o IRDR, por exemplo, ou o IAC, seriam exemplos de forma de coletivizar ou tornar uma solução completa para esse tipo de questão, evitando decisões dissonantes e um controle judicial baseado no resultado da política pública como um todo. Porque, realmente, há injustiças, né? Muitas vezes um juiz ele se vê com a corda no pescoço e acaba decidindo uma questão que muitas vezes um remédio que já está sendo disponível pelo SUS, mas é comprado naquele momento de urgência lá e de impossibilidade de conhecimento, em função do estado grave, de uma maneira equivocada, né? Uma condenação judicial. E a partir dessas decisões judiciais, você pode traçar uma maneira de agir, né? A partir do entendimento da política pública como um todo, não ficar totalmente dissociado. É importante treinar esse bacharel, esse juiz, esse magistrado,
o advogado, todo mundo que lida com essas questões, entender o ciclo da política pública, se especializar, é o que eu falo, a parte especial do direito administrativo, que seria a parte que trata das políticas públicas em espécie, que é ignorada nos manuais brasileiros, né? Aqui, apesar de existir anos e anos de estudos no exterior, na Espanha, na Alemanha, a gente ainda não reconhece a necessidade de estudar um pouco melhor essa questão da parte especial. E eu acredito que a partir da compreensão desse todo, poderemos evitar distorções a partir de uma justiça de varejo destoada da realidade. Nós estamos falando aqui bastante de políticas públicas e agora eu fiquei curioso. O que seria a política pública nesse contexto da Constituição Federal, na jurisprudência do STF? O senhor pode falar para a gente? Sim. Na minha opinião, a política pública é um conceito central que está sendo debatido, eu acho, há mais de uma década pelos constitucionalistas, administrativistas, processualistas, para definir como fazer o controle dessa política pública. O ciclo da política pública está descrito no artigo 74, 1 e 2, que seria o planejamento, a execução, o controle e a avaliação. Está lá. Basta ler lá que ele tá escrito no 74, 1 e 2 e ele é apresentado de uma forma dinâmica. Mas a leitura que se faz do artigo 74, 1 e 2 é uma leitura formalista, de como se aquilo ali ainda fosse uma perspectiva exclusiva do controle interno. Mas não. O controle interno de cada poder, ele deve gerar resultado e o resultado deve ser do Estado. Então, compreender o ciclo no artigo 74 é fundamental para todas as políticas públicas, todo o enfoque jurídico da política pública. O Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, ele fala em formulação, implementação, monitoramento e avaliação. E no caso da iniciativa privada, seria o PDCA, Plano do Check and Act. Esse ciclo ele é equivalente tanto na gestão pública e na gestão privada, e ele é descrito de maneira ampla pela literatura jurídica, das ciências políticas e ciências sociais. Então, para mim, ele está claramente representado no artigo 74, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Vamos pedir uma questão à professora Maria Augusta Rossi. Doutor Juliano, o senhor coloca que todos os órgãos, portanto, da administração pública e os órgãos de controle, inclusive, devem se atentar para a necessidade de um processo administrativo de efetividade. E devem se atentar também para o monitoramento da gestão de resultados. Quais seriam, portanto, os instrumentos à disposição dos gestores, à disposição desses órgãos de controle do Judiciário, do Tribunal de Contas, para que se faça esse monitoramento e o controle em si desses resultados? Os instrumentos, eles estão todos no ciclo da política pública. É compreender a juridicidade do planejamento, a questão da execução, a liderança, o aspecto jurídico, a importância do mindset jurídico na efetivação das políticas públicas, a educação, o treinamento, a questão do controle, reconhecer o papel do órgão controlador no resultado da política pública, saindo da perspectiva formalista e idealista, e, sobretudo, a avaliação dos indicadores de desempenho, né? Saber se o IDH está indo mal, é porque alguém está fazendo o papel errado. Não é porque o nosso potencial econômico não permite. O dinheiro está sendo gasto de maneira inadequada. Se a competitividade do país não está ascendendo, alguma coisa está sendo feita errado. O que precisa ser feito? E todos os poderes têm que estar inseridos nessa realidade. O resultado é do Estado, não é de um poder. Então, eu acredito que todos esses mecanismos que eu trato na minha tese, eles precisam ser trabalhados, né? É um conjunto de ferramentas sistematizadas, né? O desdobramento de metas. O ideal, né, no mundo ideal, seria que cada servidor público soubesse exatamente o quanto que contribui para o resultado final daquela política pública, seja no judiciário, no legislativo ou no executivo. E essa é a minha proposta. Reconhecer a juridicidade, a gestão de resultados como bem jurídico constitucional brasileiro implica em você reconhecer que todos têm que trabalhar para a geração desse resultado e reconhecer esses mecanismos, cada um no seu dia a dia, no seu cotidiano. Vou pedir uma questão para o professor. Muito bem, olha, Juliano, eu acho que nós tivemos a oportunidade de abordar questões, nuances diferentes do seu trabalho e por mais de uma vez você mencionou esse papel da liderança, o papel do exemplo. O programa está sendo aqui preparado e estamos tendo a alegria de recebê-lo em ano de eleição. Então, de que forma
a gente pode sair do judiciário ou dos órgãos de controle, estamos aqui insistindo com o judiciário, Tribunal de Contas e outros atores fundamentais dessa avaliação, e entrar no universo mesmo do mindset do político, do líder político, a pessoa que se coloca como a liderança a partir da qual as ideias da política pública vai surgir. Que tipo de inspiração essa liderança pode provocar na comunidade quanto avalia de ter uma política pública de resultado? A liderança é fundamental, isso é reconhecido em todos os textos de gestão privada, gestão pública também. Só que, na perspectiva jurídica, só recentemente foi legalizado, vamos dizer assim. Foi formalizado um decreto recentemente. No Brasil, a única, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, a única positivação da liderança que eu tenho conhecimento até o momento. A liderança ela é fundamental, isso parece que é uma unanimidade. Em organizações que não há liderança, ela não anda simplesmente assim. Então, a liderança política ela tem um papel fundamental de implementar esse resultado, se comprometer com o resultado final e engajar, gerar o comprometimento de todos os servidores, de toda a sociedade, de todos os atores intervenientes nas políticas públicas. É fundamental compreender que essa liderança está atrelada à gestão de resultados. Né? Não é uma liderança totalmente, e isso é um dos maiores problemas que eu acho que a gente tem nesse cenário político atual, não é o candidato, ele simplesmente não vai chegar e fazer tudo que ele promete na televisão. A Constituição estabelece objetivos, a legislação estabelece objetivos. Nós temos o Plano Nacional de Educação, você tem o Plano de Saúde. Tudo isso está atrelado ao papel da liderança. A liderança ela tem que estar focada na gestão de resultados e mensurar, eu consegui chegar até determinado ponto, qual que é o papel do próximo candidato, do próximo governo, aonde ele pode incrementar, aonde não há como incrementar, o que está errado, o que está bom. Sempre atrelado à constatação do que está sendo feito na realidade e a satisfação do cidadão como cliente final da política pública. Eu acho que esse é o papel da liderança, que também tem que se comprometer com esse bem jurídico constitucional como dever dos nossos líderes políticos. Doutor Juliano, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por compartilhar com a gente aqui, né? Maria Augusta Rocha, muito obrigado. Saúl Torim Leal, muito obrigado também pela presença, por virem aqui. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, e o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Fique em paz. Até a próxima.